Turma do Nino, tudo bem com vocês? Eu tava assistindo aqui o joguinho na minha casa, começou a Copa do Mundo, eu adoro futebol, e eu tava pensando, qual que é o bicho que mais tem no Catar? Porque o Catar é um país árabe, isso eu já sei. Que são os países do Emirados Árabes, Arábia Saudita, Afeganistão, Turcomenistão, são vários países naquela região que ficam na divisa entre Europa e Ásia, eles são todos países asiáticos. E aí eu fui pesquisar, e eu descobri que o Catar é um dos lugares que tem mais camelos do mundo. E aí eu me pensei, será que a turma do Nino sabe qual é a diferença de um camelo para um dromedário? Eu vim contar para vocês que vocês provavelmente sabem, só não sabem que sabem. Porque é muito fácil da gente ver a diferença deles. Eles são muito próximos, falando evolutivamente, né? Eles são da mesma família. E eles têm três características que deixam eles diferentes. Número de corcovas. Para que serve uma corcova? É um calombo nas costas dele. A gente vê no desenho, em alguns desenhos, que ele carrega água ali. É verdade? Não, ele não carrega água ali. Não seria muito prático. Mas ele carrega uma coisa que é quase a água para o nosso corpo. Ele carrega gordura. Aí você fala, nossa, água é quase gordura? Não, gordura é uma reserva energética. Ele precisa de energia para andar pelo deserto. Porque no deserto é muito difícil de encontrar comida, é muito difícil de encontrar água. Então ele precisa de armazenar a energia para ele chegar no próximo lugar nas costas dele. Ele tem um órgão que é característico da família dele, que armazena essas gordurinhas. E como os dromedários vivem em lugares que são muito mais quentes que o camelo, ele precisa de duas delas para poder chegar onde ele vai chegar. Já o camelo, ele vive em lugares que são realmente quentes. O Catar é um país quente, inclusive é por isso que a Copa está sendo no final do ano e não no meio do ano, porque o verão lá é absurdo. Mas é menos quente do que onde o dromedário vive. Então o camelo precisa de uma corcova. Então, camelos uma corcova, dromedário duas corcovas. É só lembrar, na ordem alfabética, C vem antes do D. O C é 1, D é 2. E como os dromedários andam muito mais que os camelos para chegarem onde eles precisam, a perna do camelo é muito grande. Porque ele precisa andar na areia, precisa ter músculos fortes para andar na areia e chegar onde ele precisa. Já o camelo, ele precisa chegar? Precisa, mas muito menos, ele demora muito menos para chegar. Então as perninhas dele é curtinho, ele parece um dromedário anão. E além disso, o tamanho do pelo deles. O pelo do camelo, ele é mais grosso porque onde ele vive é quente, mas não é tão quente como o deserto. E tem muitos arbustos espinhosos, então ele precisa proteger a pele dele. E o nosso pelo, ele não tem a função só de esquentar, ele também serve para proteger. E é assim que o camelo funciona. Já o dromedário é absurdamente quente e não tem arbustos, então ele não precisa de proteção, ele precisa de nada que retenha calor nele, então os pelos são bem curtinhos. Aí você fala, nossa, esses animais são muito legais, eles são muito diferentes. A gente tem algo parecido por aqui? E eu te digo que temos 4 por aqui. E eles vivem nos nossos vizinhos, Alemanha, Argentina. Tem alguns que chegam até no Chile, mas é mais raro porque eles vivem na Cordilheira dos Andes. Eles são animais de altitude. Então, dentro dos camelos, a gente tem 3 famílias. Camelos e dromedários. Lhama e guanaco. A gente nunca ouviu muito falar, mas você já viu. E as alpacas e vicunhas. Então eu vou começando explicando as alpacas e vicunhas. Elas são mais fáceis de você identificar, porque tem muito em zoológico, às vezes até fazendas a gente vê bastante. A vicunha, ela é um animal que ela vive em altitudes bem altas. Então assim, na natureza a gente não vai chegar a ver ela, só a não ser que você queira escalar um monte a Cordilheira dos Andes. Mas elas têm o pelo extremamente denso, porque lá é frio. Então o pelo dela é muito caro, é uma das lãs mais caras que existem, uma curiosidade para vocês. E já as alpacas, elas são bichinhos domesticáveis, as pessoas costumam ter elas nesses países. E falando domesticável, a gente tem a lhama. A lhama é muito comum a gente ouvir falar, no Brasil existem pessoas que têm, porque são um animal extremamente dócil, elas aprendem bem funções, onde tomar água, onde beber água, elas podem até chegar a brincar de pegar bolinha e tal. E tem o guanaco. O guanaco é um bicho que ele é bem mais raro, mas ele é muito parecido com a lhama. É até difícil de eu mesmo identificar para vocês. Dá para ver algumas características, mas são bem difíceis. Então, nos nossos vizinhos, a gente tem parentes dos camelos. Eles têm a carinha tudo parecido, meio dividido do beicinho assim. Eles são tudo muito bonitinhos. E eles são bem tranquilos em relação ao humano. Mas não tem relato nenhum de ataque na natureza. Existem situações onde as pessoas vão nesses lugares que as pessoas montam em dromedário, ou que tem hotel fazenda que tem essas lhamas, que ela costuma até cuspir nas pessoas que a gente vê, que existe a mordida. E a mordida deles é muito forte, mas ele só vai fazer isso se você ficar enchendo muito o saco dele, cutucando ele, mexendo na comida dele, invadindo o espaço dele. Ou seja,
Só respeitar o bichinho. Quando você vê um bichinho desse, não fica cutucando a cara dele, não fica dando tapa, não fica dando soco, porque o bicho não vai gostar disso e ele pode te machucar. Mas assim, deve ter tido 6 casos nos últimos 10 anos assim, porque você tem que provocar muito ele, porque eles são bichinhos muito dóceis. Então a gente pode ajudar eles, né? Essa é a nossa intenção como um biólogo. E na Turma do Nino a gente tá sempre aqui querendo que vocês conheçam mais os bichinhos pra gente ter mais amor e conservar mais os bichinhos. Eu vou voltar aqui com mais curiosidades sobre o catar. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.